Oi, queridos, nós estávamos com um probleminha técnico com o som. Nós oramos, falamos com Deus, mas como você não estava ouvindo, então nós agora vamos fazer mais uma vez uma oração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Fale conosco nessa noite. Os teus anjos e o teu Santo Espírito nos acompanhem e que esta mensagem chegue à casa dos seus filhos, nos iluminando, renovando as nossas forças para prosseguirmos em pé até o dia da sua volta. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Já conversei aqui com o meu técnico, já está resolvida a questão do som. Veja, a tecnologia nos aproxima, mas qualquer detalhezinho que estiver fora do lugar atrapalha. E nós vamos cantar o hino 152. Hino 152. Por favor, abra o seu inário, o seu celular, a sua Bíblia e vamos adorar o Senhor juntos. Número 152. Vencendo, vem Jesus. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, leve os reinos deste mundo, ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Lá em chama nós queremos vencer a batalha, já soou. Este frente com seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirar o seu furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações a quem julgar, todos grandes e pequenos, o juiz a quem encarar, os serenos triunfantes em fulgor a quem cantar, vencido em Jesus. Amém? Muito obrigado, Juliana, Davi. Foi muito bom aqui cantar com vocês. E em especial essa canção. Eu pedi para o Jonathan escolher uma canção que falasse da volta de Jesus. E ele escolheu essa canção que é muito especial para mim. As primeiras lições que eu me lembro sobre cristianismo foram através desta canção. E todas as vezes que o pastor, ainda quando eu tinha um pouco menos da idade do meu filho, uns 8 anos, perguntava: alguém tem uma música especial para cantarmos? Era essa música que eu pedi, porque eu amava a última frase, e essa eu continuo amando: vencido tem Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou convidar aqui para participar conosco do nosso culto algumas pessoas especiais que estão estudando a Bíblia conosco. Deixa eu colocar aqui
Também outra irmã. Vamos lá, achei. Também aqui uma outra pessoa especial. Estou convidando algumas pessoas para participarem conosco aqui, mesmo à distância do nosso culto. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá, só um minutinho. Então você abre aí, eu estou evangelizando aqui, tá ok? Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Muito bom. Eu vou encaminhar também para os grupos das nossas igrejas. Se você tiver algum pedido especial de oração, envie aí nosso WhatsApp, que nós vamos, na medida do possível, mencionar. Nós temos ali a companhia do Silvio 1º de Maio, que está fazendo toda essa triagem para nós. Pronto? Você já abriu sua Bíblia? Já está aberta? Mateus 24. Nós vamos precisar dela aberta. Abra a sua Bíblia. Não fica só lembrando o que tem lá nesse capítulo. Vamos ler então o versículo 1 e 2, mas antes, fazendo mais uma oração. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua palavra. Uma situação difícil. Todas as vezes nós começamos o culto às 8, hoje nós temos que começar às 7 e não podemos estar nas ruas às 8. Então clamamos para que nesses 40 minutos que temos, o Senhor ilumine a mim e também os irmãos que estão em casa, para que entendamos essa mensagem e sejamos renovados por Ti. Ilumina-nos, é o que te pedimos, e fala conosco, por Cristo oramos. Amém. Esta mensagem, dias atrás, eu, o Jonathan e o Márcio no IAP, por ocasião da quadrienal da associação, e um doutor em teologia, o pastor Leonardo Godinho Nunes, ele fez uma palestra sensacional. E eu fiz várias anotações e preparei essa mensagem para que no momento oportuno compartilhasse com vocês. Eu iria compartilhar de igreja em igreja. No entanto, por conta da pandemia, eu só tive tempo de fazê-la lá em Sertanópolis. Agora, então, você terá o privilégio de ouvir esta mensagem maravilhosa que o pastor Godinho compartilhou conosco em sua palestra. Eu adaptei para que nós tivéssemos um pouquinho mais de facilidade para entendê-la nos minutos que temos. Mateus capítulo 24, verso 1 e 2 dizem assim para nós: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Veja, para lhe mostrar as construções do templo. Alguma coisa que vem? Bateria. Não, tranquilo, certinho. E diz lá, no verso 2: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Veja, Jesus estava sendo avisado pelos discípulos que coisas grandes estavam ali nas construções do templo, e Jesus lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E você que conhece a história, sabe que no ano 70, tanto o templo quanto Jerusalém foram destruídos por conta da invasão dos romanos. Jesus avisou que isso aconteceria. E no verso 3 diz assim: No Monte das Oliveiras,
Veja, um pouquinho mais adiante, em outro local, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Esta palavrinha, estas coisas, se trata de um pronome relativo, neutro, que pode ser tanto no singular quanto no plural. Estas coisas. Como esse verso é imediato à leitura que fizemos no verso 1 e 2, os discípulos estavam perguntando sobre que coisas? Sobre a destruição do templo, sobre o fato de não ficar pedra sobre pedra. E então, os discípulos perguntaram isso para Jesus: quando vai acontecer aquela situação que o Senhor está dizendo que não ficará pedra sobre pedra? E eles perguntaram mais: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, aqui fica claro que os discípulos não estavam muito entendendo o que Jesus estava falando. E eles estavam perguntando sobre estas coisas, a destruição do templo, estavam perguntando do sinal da vinda, que era outra coisa, e estavam perguntando da consumação dos séculos, que era outra coisa. Os discípulos pensavam que fossem todas as mesmas coisas, mas toda vez que aparece o pronome relativo neutro, estas coisas, ele se refere à destruição do templo e não à volta de Jesus. Um exemplo disso está no capítulo 24, que você está aberto, versos 33 e 34, aonde diz assim: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. E o verso 34 nos dá uma grande ênfase sobre isso, onde diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Veja, que tudo isso, que estas coisas, era a destruição do templo. Porque se não for a destruição do templo, Jesus está mentindo. E você e eu sabemos que Jesus nunca mentiu. Aquela geração continuou viva até o ano 70, quando aconteceu a destruição do templo. Então a profecia se cumpriu. Diz aqui que não passaria aquela geração sem que tudo isso, a destruição do templo de Jerusalém, acontecesse. Veja, a Bíblia também diz para nós que em Mateus 24:14 existe uma premissa básica para que o Evangelho seja pregado, né? Diz aqui no verso 14 de Mateus 24: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Veja, que fim? O fim de Jerusalém, o fim do templo. Pastor, eu não estou entendendo. Eu sempre imaginei que esse versículo se referia à volta de Jesus, não para aqueles dias. Calma, você já vai entender. Quando vamos somar ao entendimento das Escrituras o espírito de profecia, no capítulo 69, Ellen White diz para nós que estas coisas, estas profecias do capítulo 24 de Mateus, elas terão um novo cumprimento. Desejado de todas as nações, capítulo 69. Nós podemos sim utilizar esse versículo para dizer que antes da volta de Jesus o Evangelho será pregado, mas ele já foi pregado a toda criatura. Sabe por quê? Porque criatura, ou toda criatura, é da palavra em grego oikomene, que significa mundo habitado, diferente da palavra cosmos, que significa todo o mundo, todo o globo. Quer dizer que antes da destruição do templo, os discípulos haviam pregado o Evangelho a toda criatura que eles tinham condições de conhecer. Um exemplo:
Suponhamos que aqui na região de Biporã ou de algumas de nossas cidades haja pessoas que moram em lugares muito afastados, pessoas que nós não conhecemos, que estão isoladas da sociedade. Veja, eu não vou conseguir pregar para elas, porque eu não conheço onde elas moram, eu não sei onde elas estão. Mas, se eu pregar para todos os que eu conheço, eu terei pregado para toda criatura, o ecomênio. Agora, se eu pregar também para esses que eu não conheço, então eu terei pregado para todo o cosmos. Você está entendendo a diferença? O ecomênio é o que conhecemos, cosmos é tudo, até o que não conhecemos. E para que não fique apenas nas minhas palavras, o que dizer da citação de Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 23, aonde ele mesmo afirma que, junto com os discípulos, já haviam pregado para todo o mundo. Quer ver? Colossenses capítulo 1, verso 23. O apóstolo Paulo escreveu, e está assim na sua e na minha Bíblia: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda o ecomênio, toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo: nos meus dias, eu e os discípulos pregamos para todo o ecomênio, aonde havia uma cidade conhecida, uma aldeia conhecida, aonde havia um vilarejo conhecido, aonde havia uma casa conhecida. O evangelho de Cristo chegou naquele lugar. E isso traz esperança para nós, porque o apóstolo Paulo não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Zoom, não tinha nenhuma ferramenta digital. Veja essa mensagem que eu estou pregando para você agora. Se você compartilhar com seu filho na Inglaterra, ele vai ouvir. Se você compartilhar com um parente na Rússia, ele vai ouvir. E talvez alguém que saiba falar, quem sabe, mandarim, traduza embaixo e faça a transmissão para a China. Eu não sei. O que eu sei é que se os apóstolos conseguiram pregar para todo mundo habitado, sem nenhum recurso, sem nenhuma casa publicadora, sem nenhuma televisão, sem nenhuma rádio, sem nenhuma rede de internet, sem nenhuma igreja estabelecida e que provinha os recursos, praticamente todos para a pregação do evangelho, é fato que essa profecia se cumprirá novamente e nós conseguiremos terminar a missão com a bênção e a graça de Deus. Queridos, veja, nós não estudamos profecias para saber quando Jesus virá. Nós estudamos profecias para lembrar. Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se os discípulos, com a tutela do Espírito Santo, pregaram para toda a criatura, sem recursos, quem dirá nós? É possível. Os discípulos estavam perguntando para Jesus: quando serão essas coisas? Mas Jesus estava tentando dizer para eles: queridos, fiquem calmos. Eu não quero que vocês foquem apenas no quando, porque o quando pode proporcionar para vocês um reavivamento temporário. Você entende isso? Certa feita uma pessoa indagou a Ellen White, uma das fundadoras dessa igreja, se Jesus voltaria em 10 anos. E ela disse: meu irmão, e se Jesus voltar daqui 20, a sua postura vai ser diferente? E ele falou: infelizmente sim. Se ele for voltar daqui 20 anos, eu vou fazer outras coisas que eu não tenho tempo. E quando estiver às portas de Jesus voltar, aí sim eu vendo os meus bens e vou pregar o evangelho. E ela nos lembra sobre o exemplo de Enoque, que viveu mais de 300 anos andando com Deus, e Deus o levou para si, dizendo que Enoque não sabia quando seria a volta de Jesus. E veja, se Jesus deixa claro para os discípulos quando seria a sua volta, os discípulos desanimariam. Imagine o seu mestre dizendo para você que, olha, vai passar mais ou menos uns 2000 anos, aí eu vou voltar. O que seria desses homens? Então Jesus
mistura um pouco a explicação aqui de propósito, não deixa tão claro para eles o que é uma coisa e outra coisa. Ele mistura o fim de Jerusalém do templo com o fim do século, porque essa profecia se cumprirá novamente com o intuito de dar esperança aos discípulos. E que esperança boa, não é? Disse para os discípulos: veja, tenham pressa, preguem para toda a criatura, porque o fim virá assim que vocês terminarem. E não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E essas palavras são fiéis e seguras, pois se cumpriram. Eles pregaram para toda a oicomene, criatura conhecida debaixo do céu. E então veio o fim. E não passou aquela geração antes que esse fim viesse. Querido, eu preciso adiantar, mas quero lembrar a você que do versículo 3 de Mateus 24 ao versículo 14, não se trata de sinal que antevém a volta de Jesus. Não. Tudo isso eram sinais que antevinham a destruição do templo. Aqui diz: porque muitos virão em meu nome, versículo 5, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso acontece desde quando Jesus subiu aos céus. Antes mesmo de Jesus nascer, já haviam pessoas se intitulando Cristos, Messias. Verso 6: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Tudo isso existe desde que Jesus fala sobre isso. Sempre houve guerras e rumores de guerras, sempre houve fomes, sempre houve terremotos. O que acontece é que a cada ano, e existe um estudo maravilhoso sobre isso, estas coisas estão sendo mais repetidas e mais intensas. Os terremotos mais graves, a fome mais grave, as pestes, como estamos passando agora, mais graves. Mas ainda não é o fim. Diz aqui: e sereis, verso 9, atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja, tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Estevão, que marca a abertura do evangelho dos gentios, ele foi morto? Sim ou não? Apedrejado? Sim ou não? Sereis odiados e sereis atribulados, e vos matarão. Jesus avisou os seus discípulos. E lembre-se, tudo isso se cumprirá novamente, mas já se cumpriu. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Queridos, o que temos visto aí são coisas absurdas. Hoje, trocando os canais da televisão, no momento que eu assisti com a minha família, havia ali um pseudo-apóstolo falando que você iria receber um tijolo pequenininho. E como o sol parou, tudo o que estava atrapalhando a sua vida, que você orasse, ia parar também. Meu amigo, isso é... Como que eu não tenho uma palavra para dizer o que significa isso? Mas no mínimo, para que eu seja educado, punido, já que isso está ao ar, né? Isso é violentar o texto bíblico. Violentar o texto bíblico. Não é isso que a Bíblia diz. O que tem a ver a oração de Josué com o tijolo? Então, queridos, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E aí não é pouca gente, não. A igreja botada. A igreja botada. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, esses versículos do 3 ao 14 estão se referindo diretamente à destruição do templo de Jerusalém. Se cumprirão novamente, de acordo com o espírito de profecia ministrado por Ellen White? Sim, mas já se cumpriram. E isso traz para nós uma esperança.
Se já se cumpriu, e Deus disse que se cumprirá novamente, o mesmo que teve poder para fazer cumprir a primeira vez, terá para fazer cumprir novamente. O único sinal da volta de Jesus é o verso 30. Tudo isso aqui, Jesus disse, isso vai acontecer, mas isso não antevém a minha volta. Agora existe um sinal. Esse um sinal vai acontecer. E sabe qual é esse um sinal? Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora nós estamos enrolados, sabe por quê? Porque o sinal da vinda de Jesus é a sua vinda. Não há nada, veja o que eu vou dizer, não há nada que nos prepare, avisando que, olha, quando acontecer isso, 2 dias Jesus volta, quando acontecer isso, 1 semana Jesus volta. Não. Jesus virá, e Ele mesmo disse, como ladrão, pegará de assalto, as pessoas não perceberão. E, querido, infelizmente, eu e você estamos nos acostumando com as coisas que Jesus disse que aconteceriam antes da sua vinda. Estamos nos acostumando com as guerras, estamos nos acostumando com a fome. Ei, posso falar uma coisa para você? Os primeiros cristãos na Roma, e até hoje existe isso, tem um amigo meu italiano que foi lá e constatou, lá existe um decreto que se chama pão cotidiano, que é isso, todas as padarias, elas vendem o pão, mas elas fazem uma quantidade de pão, e elas informam o governo de quantos pães elas doaram, e o governo as restitui, porque todo cidadão italiano tem direito a ter o seu pão diariamente para comer. Ninguém morre de fome, todo mundo tem pelo menos um pão para comer. Lá na Roma Antiga já existia isso, mas havia os bárbaros, e os bárbaros não tinham direito a esse benefício, só os cidadãos romanos. Então, o que os cristãos faziam? Eles jejuavam, olha o que eu estou dizendo, eles jejuavam para que um dia sim, um dia não, ou seja, comiam só o pão e jejuavam no outro dia. Aquele pão que eles ganhassem, eles tinham condições de dar para as pessoas que não tinham direito a esse benefício. Tanto é que quando o bispo de Roma foi empossado, o imperador concedeu à igreja a questão da beneficência social, da assistência social. Eu sei que hoje não está mais em nossas mãos, o poder público faz, mas nós ainda temos a obrigação de fazer o bem para os nossos irmãos. E ontem nós fizemos uma campanha do plantão do bem, para que as pessoas levassem ali 1 quilo de alimento não perecível para as suas igrejas. E queridos, falo com um pouco de tristeza e de vergonha. Se nós arrecadamos 30 quilos de comida em 500 membros, foi muito. Nós precisamos lembrar que nós estamos nos acostumando com as coisas ruins desse mundo. Estamos acostumados a ver pessoas com fome. Estamos acostumados a ouvir falar de guerra. Essa semana os Estados Unidos atacou a Síria e não houve repercussão. Eu fico preocupado, encucado e penso, e se tivesse sido o ex-presidente que estava lá até então? Que repercussão teria, não é? Mas como trocou o presidente, uma nota de rodapé. Estados Unidos atacou a Síria. Mas isso é um assunto para outro dia. Queridos, estamos acostumados a ouvir falar de terremotos, de maremotos, de tsunamis. Na verdade, como bem disse o professor e pastor Leonardo, nós estamos como um sapo numa panela. A água está quentinha e está gostoso. E conforme a água vai esquentando mais, a gente, nossa, que delícia, isso aqui está muito bom. E a água vai esquentando e a gente, nossa,
realmente são coisas difíceis, mas ainda está bom, ainda está bom, ainda está bom. E você sabe o que acontece com esse sapo? Ele morre cozido, porque ele não percebe o que está acontecendo à volta. Nós estamos gastando mais tempo olhando para a televisão do que olhando para o céu, esperando ver o sinal do Filho do Homem. E eu peço a você que gaste mais tempo olhando para o céu. Qualquer dia desses, nós estaremos vendo esse sinal do Filho do Homem, e louvado seja o Senhor quando isso acontecer. Eu preciso concluir, senão a polícia vai me prender. Eu não posso estar depois das 8 nas ruas. O foco dos discípulos era quando Jesus vai voltar. Quando Jesus vai voltar? Perguntaram mais de 3 vezes. E Jesus mistura o final de Jerusalém com a volta dele, só para não desanimar eles. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de na segunda carta, melhor dizendo, de Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Se você está tão preocupado, quando Jesus vai voltar? Quando? Eu quero que você lembre-se do que Pedro disse. Há todavia uma coisa, amados, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 8, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Querido, como vou saber quando é a volta de Jesus? Eu não tenho como saber isso, mas eu posso vigiar e me preparar. E esse é o foco de Jesus. Nós não devemos estudar profecia para saber quando Jesus volta. Nós devemos estudar profecia para ter cada vez mais certeza de que o que ele fala, ele cumpre. Veja a diferença. Em vez de bisbilhotar na Bíblia para procurar sinais sobre quando Jesus volta, vamos olhar a Bíblia e ver que maravilha. Ele disse que haveria esse império, que esse império cairia desse jeito. Que maravilha, como estudamos ontem, ele falou que Ciro libertaria Israel cerca de 140 anos antes de Ciro nascer. Que maravilha, queridos, isso é fenomenal. Entender que Cristo conhece a história. E, queridos, nós devemos ter a certeza de que a palavra dele se cumprirá. Eu não sei o futuro, mas o Deus que eu e você servimos sabe. É maravilhoso isso. Agora eu quero que você leia comigo Mateus 24, 36. E aqui lemos o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E aqui, diferente do pronome relativo, neutro, de estas coisas, que se referiam à destruição do templo, Jesus utiliza um pronome demonstrativo. E aí sim ele está dizendo, daquele dia. Que dia? O dia da sua volta. Os discípulos estavam preocupados quando será a sua volta? E Jesus enfatizou para eles: se preocupem como vocês devem esperar a minha volta, e não quando eu voltarei. A palavra ali em grego é retoimazo, que significa preparar. Jesus diz: além de vocês estarem vigiando quando, se preparem. A maioria das pessoas se esquecem do preparo e ficam fissuradas na vigilância. Só do quando. Eu tenho uma cachorrinha com a minha família, e quando nós ligamos a luz do celular, ou a luz do indicador de slides, ou uma lanterna, e jogamos essa luz no chão, ela fica doida correndo atrás. Faz cada gracinha, é muito legal de vê-la fissurada atrás da luz. Também dos reflexos dos relógios, dos celulares, ela fica fissurada. Ela espera ansiosamente amanhã, só para o sol entrar pela janela e ela fica procurando os reflexos
das partes cromadas do guarda-roupa, da porta, enfim. Tem gente que está tão fissurado no quando Jesus vai voltar, que se esqueceu de que o mais importante não é o quando, e sim como devo aguardar a sua volta. Falar do quando é apelativo, porque o quando faz as pessoas sentirem uma brevidade e muitas vezes mudam atitudes por causa do medo da chegada, mas não que elas estejam conscientes que precisam mudar. É como se eu pegasse o meu filho com dor de garganta e oferecesse para ele amoxicilina e pirulito. Qual você acha que as pessoas vão querer? Querido, Deus está chamando eu e você para que prestemos atenção em como esperar a sua volta e não simplesmente quando essa volta acontecerá. Para que isso fique claro, Jesus contou 3 parábolas. A primeira parábola que Jesus contou foi a respeito do servo bom e do servo mau. Veja, os 2 servos faziam a mesma coisa. Os 2 tinham o mesmo Senhor. Os 2 foram incumbidos do mesmo trabalho. E os 2 tinham que esperar o Senhor. Mas um deles, enquanto o Senhor não veio, começou a espancar e bater nos seus conservos. E por isso ele foi chamado de mau servo. Veja, os 2 estavam esperando, mas a diferença foi o que estavam fazendo enquanto esperavam. Também a parábola das 10 virgens. Veja, todas elas estavam preparadas para se casar. Todas adormeceram, mas algumas tinham um preparo adicional, tinham mais azeite nas suas lâmpadas. E isso fez com que elas entrassem nas núpcias. Veja, o noivo veio numa hora inesperada e todas estavam dormindo, mas algumas estavam preparadas. Jesus está dizendo: vocês não sabem quando eu virei, se preparem. E a última parábola dos talentos também fala de 3 servos que, enquanto o Senhor não vinha, tomaram suas escolhas com relação aos seus talentos. E aquele servo que não utilizou, que não se preparou para o retorno do Senhor, até o que ele tinha foi tomado. Veja que nós precisamos se preparar. Jesus está para voltar. Queira Deus que seja hoje ainda, por que não? Ou seja amanhã. Nós sabemos que algumas poucas coisas ainda precisam se cumprir, mas Deus é o dono da história e pode repentinamente fazer com que todas se cumpram num ciclo de uma semana. Queridos, não importa quando Jesus virá, se para os meus olhos verem enquanto estiver vivo ou serei ressuscitado. A questão é que eu devo me preparar como se ele fosse voltar ainda hoje. O prazo de validade do cristão é de 24 horas. Tanto é que o Senhor diz: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e dia a dia siga, dia a dia. Para concluir essa mensagem, porque daqui a pouco a polícia vai dar aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz para nós o seguinte, no versículo 6: então os que estavam reunidos, veja, Jesus está voltando para o céu aqui, já havia ressuscitado, ficado com os discípulos, dado as orientações, restaurado o discipulado ali de Paulo, de Pedro, melhor dizendo. Então estavam reunidos e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Veja, Jesus devia ficar doido com esse pessoal. Jesus explicou de mais de uma forma que não era esse o tempo, que pelo contrário, eles tinham que pregar o Evangelho, Jerusalém seria destruída.
e que não importava saber a eles quando Jesus voltaria, mas que eles tinham que se preparar. E agora Jesus está voltando do céu, e os discípulos vêm com a mesma pergunta: Senhor, e quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que o Senhor vai glorificar Israel sobre todo o mundo? Nós tínhamos um grande líder que fazia uma programação muito linda no Novo Tempo, chamada Está Escrito. E certa feita eu vi esse ex-colega, que não está mais no ministério, indignado. Ele fazia as seguintes perguntas, e talvez essas perguntas sirvam para você que está me vendo agora. A pergunta dele era a seguinte: ei, você, meu irmão da Assembleia, meu irmão da Presbiteriana, meu irmão católico, meu irmão da congregação, meu irmão batista, meu irmão do avivamento, meu irmão da luz do mundo, meu irmão da igreja pentecostal, só o Senhor é Deus, meu irmão. E ele foi falando o nome das igrejas que assistem o programa Está Escrito da Novo Tempo, todas as terças-feiras. Faço aqui a propaganda, um excelente programa. Ele perguntou assim: eu gosto muito de receber as suas mensagens dizendo que vocês estão gostando do programa, mas eu quero perguntar para vocês: vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Gostar é uma coisa, entender é outra. E eu faço essa pergunta para você: você está entendendo o que nós estamos pregando hoje? O que eu estou pregando é que eu e você não precisamos ficar fazendo contas matemáticas, imaginando quando será a volta de Cristo, se daqui a 2, se daqui a 5, se daqui a 7, se daqui a 1000 anos. O que importa é que eu e você olhamos sempre para o céu, porque em breve o sinal do Filho do Homem aparecerá. E enquanto esse sinal não aparece, eu e você temos que nos preparar. É isso, é só isso que Jesus pede: se preparem. Se preparem, porque em breve isso vai acontecer. E Jesus responde no versículo 7: respondeu-lhes: não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ei, tem muita gente por aí que pega o versículo de Mateus 24 e diz: a gente não pode saber o dia e a hora, mas a gente pode saber a época, pode saber mais ou menos quando. Já ouviu esse argumento aí? Certamente você já ouviu. Olha o que Jesus está dizendo: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui eu fecho esse sermão dizendo para você, meu querido irmão: vigie, olhe para o céu e fique alerta, porque em pouco tempo veremos o sinal do Filho do Homem. Tudo o que ele disse que tinha que acontecer praticamente já aconteceu. Detalhes pequenos faltam se cumprir. E se outros tão grandes se cumpriram, esses pequenos se cumprirão também. A profecia de Mateus 24, de acordo com o desejar de todas as nações, se cumprirá novamente, terá um novo cumprimento. Mas não só vigiem. Não fique preocupado só com a época que Jesus voltará, com o dia que ele voltará. Ore, leia a Bíblia, estude sua lição, faça o bem, seja uma pessoa dedicada à missão do Senhor. Isso é se preparar. Um grande pregador do Evangelho dizia para nós, o nome dele foi Moody. Dizem que ele levou mais de 500.000 pessoas aos pés de Jesus. Ele dizia que eu e você precisamos gastar pelo menos 15 minutos orando, 15 minutos lendo a Bíblia e 15 minutos falando desse maravilhoso Jesus para outras pessoas. Aí sim estaremos se preparando diariamente. Que Deus ajude a mim e a você a sermos fiéis nessas orientações. Feche seus olhos. Eu vou orar e nós vamos concluir o culto. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Espero que essa palavra tenha encontrado você com saúde e que ela te ajude a se preparar, porque logo estaremos nas mansões celestiais. Pai amado, Deus eterno, pelo nome santo de Jesus, te agradecemos por essa palavra que nos encontra, ó Pai amado, com saúde para assisti-la e ouvi-la.
Que cada irmão em sua casa tenha recebido essa mensagem, tenha entendido-a e possa tomar a sua cruz e dia a dia te seguir. Ó Pai amado, buscando, Senhor, de todo o coração, através da leitura da Tua Palavra e da oração, e falando do Seu amor para outras pessoas que ainda não te conhecem como nós. Pai amado, renova a nossa fé, dá-nos uma semana abençoada, e que pela Tua misericórdia e graça, tudo que somos e temos, continue sendo para Teu louvor. Fica conosco, blinda-nos contra o mal, como diz o salmista, que nem o mal, nem praga, ou traduzindo para hoje, pandemia nenhuma, se aproxime de nossas casas. E ó Pai, com o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo repousem sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Maranata! Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo culto. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos governar e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce esperança no Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador.